Então, para a gente continuar aí, né? A gente estava no 114, tu és o meu refúgio, é o meu escudo e espero na tua palavra, né? Então, a gente viu aí sobre a questão do Salmo, né? Do Salmo 91, onde diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Esse estar, né? A sombra do Onipotente tem uma coisa interessante aí, que vai dizer a sombra, né? A sombra. Não é para você estar na frente, atrás, você está à sombra, você está ali debaixo, né? Debaixo das asas, está aos pés do nosso Deus. É interessante a gente observar esses detalhes, né? Para você estar à sombra, você tem que estar perto. Já parou para pensar nisso aí? Né? Tem vezes que a sombra está tão curtinha, né? E a gente vai colando ali para pegar uma sombra aí debaixo de uma árvore, no muro. Isso geralmente quando a gente está em alguma fila, né? A gente fica ali caçando uma sombra. Então, ser consolado é esperança e força, né? Então, meditando aí nesse versículo, tu és o meu refúgio e o meu escudo e espero na tua palavra. Então, o salmista, ele está dizendo o quê? Eu espero na sua palavra porque eu a conheço. Você só pode esperar numa palavra que você conhece, né? Se eu falo algo para você... Ele já mandou outro trecho já? Então, vamos lá. Então, assim, por que o salmista está dizendo isso? Espero na tua palavra, porque ele conhece a palavra. Né? Então, a gente só pode dizer isso se a gente conhecer. Deus, eu espero nas suas promessas. Que promessa que você está esperando? Em qual versículo, em qual capítulo da Bíblia que ela está? Né? Será que você conhece mesmo as promessas de Deus para a sua vida? Né? Será que você conhece, você sabe pelo menos 10 não temas na Bíblia? Onde é que está escrito? Você marcou? Na sua Bíblia está marcado? Sobre ler a Bíblia completa. Mais uma vez eu cito aqui para vocês, coisa que eu não citei na aula passada, cito agora. Quando você estiver lendo a Bíblia esporadicamente, comece a riscar ali na lateral os versículos que você já leu. Aqui não vai dar para ler porque a nossa imagem ela não está tão boa, não vai ter como mostrar na minha Bíblia para vocês. Mas toda vez que você lê a Bíblia, você risca os versículos que você leu. Você vai ver que, no máximo, se você for um cristão ativo, você vai ver que, no máximo, 2 anos você leu a Bíblia todinha. Isso sem ler elas na sequência. Você foi para o culto, lá no culto o pastor pediu para você ler o Salmo 23. Leu o Salmo 23 todinho? Risca ele todinho. Você leu aquele salmo. No próximo culto, o pastor pede para você abrir lá em João 3. Vamos ler o capítulo 3, tantos versículos. Você vai ler aqueles versículos que foram lidos, você também vai marcar. Uma das coisas que nós não temos o hábito de fazer é levar caneta para a igreja. Quem aqui tem o hábito de levar caneta para a igreja? O Nicolas já levantou a mão aqui, né? Façam isso, irmãos. Eu também. Passem a partir de hoje. Caneta, marcadores. Isso, marcador, se tiver como levar. Mulher é muito fácil, né? Porque tem as bolsas, né? Aí é fácil de colocar o marcador ali. Porque se ficar enfiando muita coisa na Bíblia, ela pode estragar, né? Coloca a caneta e vai prendendo, aí ela vai soltando página, não fica legal ficar colocando a caneta dentro da Bíblia, né? Então passe a fazer isso, passe a ter esse hábito de marcar as leituras que você faz na Bíblia, que você vai parar de ficar se cobrando quando as pessoas já leu a Bíblia toda, né? Com coisa que isso vai fazer diferença na nossa salvação, né? Com coisa que vai fazer diferença. O que eu preciso fazer é aquilo que eu li, aquilo que eu já estudei, eu colocar em prática. É isso que a gente tem que fazer. Tem gente que já leu a Bíblia umas 3 vezes. Tem gente que já leu a Bíblia umas 3, 5 vezes, seguida, mas quando você vai ver o testemunho, é difícil. Quando você começa a conversar com a pessoa, eu acho que é pior do que alguns fariseus, né? A língua é maior do que a quantidade de vezes que já leu a Bíblia. Vai por mim, gente. Vai por mim. Eu já convivi com gente assim. Pode falar. Pastor, Certo. uma das coisas que eu queria aproveitar, já que o senhor está falando de leitura de versículo, o que eu percebo que eu tenho muita dificuldade, assim, eu conheço os versículos muitas das vezes até decor, mas eu tenho dificuldade de guardar a referência bíblica dele para poder falar mesmo onde está. Quem está falando? Então, eu sei do versículo, eu sei da passagem, eu sei do que está falando, mas às vezes eu tenho dificuldade de falar,
no verso tal, capítulo tal, entendeu? Quem é que está falando? Eu sou eu, Ana. A irmã Ana. Irmã Ana, não se cobre muito com relação a isso, tá? Não se cobre muito com relação a isso. Se você for ministrar alguma palavra em algum lugar, aí você vai ter que fazer seu esboço, coisa que vocês vão aprender aqui de uma forma que vocês nunca aprenderam até hoje. É fazer o esboço. É coisa que nenhum curso de teologia ensina assim na prática, que nem eu vou estar ensinando para vocês. Então, a menos que a irmã vá fazer uma ministração, a irmã não precisa ficar se cobrando. A irmã tem quanto tempo de fé? Ai, desde menina, eu me batizei muito cedo. Com 13 anos eu me batizei. Aham. Mas aí eu fiquei um tempo depois, eu fiquei fora um tempo e voltei. Aham. E hoje eu sou aqui de Guarulhos, eu não sei de onde são os irmãos, né? Eu sou de Guarulhos, não querendo atrapalhar a aula, vou lá rapidinho. Eu sou de Guarulhos, eu sou da Assembleia e eu trabalho na escola dominical. Então, Certo. assim, na minha igreja a gente fez escola dominical, o pastor, não sei, né, Deus é que sabe, pediu para eu ajudar com a escola, no final o pessoal não quer trabalhar, então eu sou superintendente, eu sou a professora, a minha igreja é pequenininha, é uma subcongregação, então eu sou a professora, eu sou a secretária, eu sou tesoureira, eu faço tudo que o pessoal não quer fazer. Aham. E até o meu pastor falando, irmã, precisa fazer um curso de teologia, vai ajudar. E eu falei, pastor, eu estou numa situação financeira bastante difícil. E eu confesso que eu comecei a falar com Deus sobre isso, né? Eu falei, Jesus, prepara um irmão aí que faça, né? Que ajude aí o povo, que quer aprender. E aí eu conheci o irmão, eu falei, olha, Deus ouviu minha oração. Desse jeito a irmã me emociona, ó. Desse jeito eu vou ter que me segurar aqui. Ué. Eu ia mandar uma mensagem para o irmão dizendo que eu orei e pedi para Deus, que eu falei, Senhor, agora R$ 1 para mim está pesando, Deus sabe da situação. Mas eu queria tanto aprender e aprender assim mesmo na palavra, né? Não só ficar de ouvir nos outros e saber se de fato aquilo que ele está falando faz sentido ou não. Entendi. E aí eu comecei a orar e Deus preparou. Eu falei, Jesus, é de verdade mesmo? Ainda fiquei pensando assim, né? Mas eu falei, não, vai dar certo. Aí agora a gente está até no Zoom, eu falei, não, é de Deus. Amém. A irmã conheceu o nosso projeto através de quê? Através de quem? No grupo EBD. Tem um grupo de escola dominical, EBD Betel. E aí acho que alguém colocou lá e eu já entrei. E aí que interessante. fiquei acompanhando. Acompanho lá no YouTube, aí no WhatsApp, o Telegram e agora aqui no Zoom. Meu Deus, me arrupiei todo aqui agora. Que bênção. Eu fico feliz em saber que a gente está alcançando pessoas em vários lugares já, né? Agora Guarulhos, em São Paulo, né? Nós temos aí o irmão Alexandre. Pois é, quem sabe daqui uns dias a gente vai ver gente aí falando até de outro país, né? Eu já até passei para algumas outras pessoas também, não sei se eles acessaram, né? Mas aquilo que é bom, que faz bem, a gente passa. Porque eu falei, olha, é gratuito, né? Acho que dá para fazer. Vamos ver se vai ser mesmo. Porque às vezes o pessoal põe tanta bobeira na internet e quando você vai ver, não é nada daquilo, né? Não é nada gratuito, né? Começou a falar, eu falei, eu vou depois mandar uma mensagem para ele que eu orei pedindo para você. Eu falei, Senhor, não é possível que os irmãos não tem alguém para fazer sem cobrar, pelo menos a princípio, nem que depois isso se reverta, enfim. E Deus ouviu a minha oração. Vou crer que Deus ouviu a minha oração. Amém. Glória a Deus. Eu fico muito alegre. Então, a irmã, não se cobre com relação a isso aí, tá? Vamos com o tempo, vamos aprendendo, e eu vou passar para vocês depois também aqui alguns exercícios de memorização. Isso também vocês não encontram em nenhum curso de teologia, tá? Vocês não vão encontrar essa parte de memorização. E vou estar passando para vocês também. Para quem está na Escola Bíblica Dominical, eu recomendo essa Bíblia aqui, ó. Não sei se vai dar para vocês verem aí. Estão vendo? Sim. Ela está aparecendo normal para vocês ou ela está aparecendo invertida? Normal, ótimo. Normal. Então tá bom. Bíblia da Escola Bíblica, né? Posso pedir para repetir? Porque o meu estava mudo, aí agora consegui consertar por causa da internet aqui de casa. Irmã Ana Luísa? É isso? Não, Ianca. Ianca. Sim. Não, é porque eu estou falando aqui que eu recomendo, né, que adquiram essa Bíblia aqui para quem trabalha na Escola Bíblica Dominical, tá?
Ela é muito boa, essa Bíblia. Já me ajudou muito, tá? Ela me ajuda muito. Eu também dou aula de escola bíblica dominical. Infelizmente, aqui em Goiânia teve que dar uma pausa, né? Eu já tive a oportunidade 2 vezes. Se o irmão, que é o superintendente, estivesse aí na aula, né? Já deu vento em 2 aulas já, mas é porque eu tinha que trabalhar. Sim, E aí ela acabou me acudindo, né, irmã Márcia? sim. Por isso o Nicolas é um excelente professor. Sim, irmãos. Outra coisa, eu tenho, para quem não sabe ainda, não conhece, eu tenho um filho de 17 anos. Ele também dá aula e em algum momento vocês vão ter aula com ele, tá? Excelente. Alguém aí já teve aula com o Nicolas para falar um pouco a respeito dele? Bênção de Deus. Eu, por exemplo, bem, é benção. Pastor Zé Pereira. Amém, então. Então vamos lá, voltar para a nossa aula. Então, irmã Ana, pode ficar tranquila, tá? Que a gente vai aprender aqui durante o nosso curso, é que nem eu falei para vocês. Gente, é Deus mesmo, sabe? Porque só Deus sabe os desafios que a gente encontra para tocar um projeto desse aqui, né? Às vezes vem o desânimo, às vezes vem alguns desafios, mas a gente vai tocar o barco, eu não vou ficar falando isso aqui agora, não. Vamos lá. Exercitar a sua fé. Vamos ver essa referência aí? Exercitar a nossa fé. Por quê? Lembrando com vocês que nós lá no comecinho, por que eu estou falando isso aqui? Motivos para estudar a palavra de Deus. Primeiro motivo, ficar livre da ansiedade e ter paz. Ter força, esperança e ser consolado. Exercitar a sua fé. Vamos ver essa referência aí, Romanos. Quem achar ela aí, pode ler, por favor. Posso ler? Pode. Romanos? De sorte que a fé é pela ouvir e ouvir a palavra de Deus. A irmã Ana não está ouvindo, o Nicolas, orienta ela aí, por favor. A irmã Ana Luísa. Orienta ela aí para ela ativar o microfone. Vanderlei, qual que é a referência? Romanos 10, 17. Está aí na nossa tela. Na aula passada eu parei aí. Chegou a visita e eu não anotei. 10, 17? Quem está falando? Márcia. Irmã Márcia. Uhum. Isso, Romanos 10, 17. Isso. Uhum. Irmã Ana Luísa. Eu tenho dificuldade com o microfone aí. Quem achou aí, pode ler, por favor. O pastor Zé Pereira, né? Já leu, né? Leia de novo, pastor Zé. Leu. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui essa referência. Parece que a minha Bíblia não tem Romanos, irmãos. Sim, pastor, tá. Vocês querem ver? Eu ficava triste. Quando quem ia ler a Bíblia mandava abrir em Obadias. Obadias? Obadias? Sofonias, né? Aí fala Abacuque, Naum, Miqueias. Eu falei assim, meu Deus do céu, Deus me defenderá. E agora? Né? Mas aí eu consegui achar. Meu Deus. Aí, às vezes, o irmão na igreja não consegue abrir, deixa a Bíblia aberta ali para dar uma enganada, mas a gente lá de cima do púlpito, a gente sabe onde é que está o livro, a gente vê que aonde a Bíblia está aberta não tem nada a ver. Né? Então vamos lá. Quem nunca fez que atira o primeiro tijolo, né? Quem nunca fez isso? De sorte que a fé é pelo ouvir. E o ouvir o quê, irmãos? A palavra de Deus, né? Então, eu falei na última aula a respeito de que, para que eu acabe com essa pança que eu tenho aqui, eu tenho que exercitar o meu corpo, né? E quem disse que eu dou conta de começar exercício, né? Quem disse? E aqui na frente da minha casa tem uma pista de caminhada, né? Vocês precisam de ver coisa mais bonita aqui. E ela deve ter me visto lá umas 3 vezes e tchau, obrigado, nunca mais, né? Então, para que eu tenha o corpo saudável, a medicina diz que eu preciso praticar exercícios para que eu tenha um corpo saudável, né? E para que nós tenhamos uma vida na presença de Deus, onde a gente sente o zelo, sente o cuidado de Deus, sinta a presença de Deus, nós precisamos exercitar a nossa fé também, né? Eu até falei isso aqui na outra aula, que tem pessoas que dizem que conseguem ser crente em casa, sem ir na igreja, sem ter um pastor para estar instruindo ali. Eu, particularmente, não consigo. Quando eu fui congregar na congregação que eu estou hoje, do pastor Saulo, né, eu falei para ele, pastor, que eu vim aqui para Goiânia,
Então, assim, como eu trabalhava, eu ficava indo para um lado e para o outro, eu não estava congregando, né? Nos primeiros dias. Eu falei para o meu pastor, eu falei assim, olha, pastor, nesse primeiro momento aqui em Goiânia, como eu não sou conhecido, claro, né? Eu preciso ser pastoreado. E outra coisa, o segredo dos maiores obreiros em serem pastoreados, tá? Não adianta eu querer ser um excelente obreiro se eu não aceito o pastoreio, tá? Ninguém vai ter sucesso no ministério sem ser pastoreado, tá? Ah, pastor, eu não me identifico com esse pastor, tá difícil. Irmão, se você mudou de igreja 2 vezes e você não se identificou nem com nenhum pastor, você precisa mudar o seu caráter, você precisa mudar a sua personalidade. Porque não é possível que 2 pastores seguidos não prestem, né? Vai batendo. Isso. Vai batendo. Você precisa se identificar com o seu pastor, você precisa conversar com o seu pastor. Tem gente que antes de falar para o pastor um descontentamento já falou mal dele para a igreja inteira, né? Então, se você ficou descontente com o seu pastor, eu sempre falava isso. Eu não sei se tem alguém aqui que congregou comigo, deixa eu ver aqui na lista dos participantes. Deixa eu ver aqui. Eu já. Quem? A Carla. A irmã Carla, a Foi esposa pouquinhos meses. esposa do irmão Alexandre, né? É, Eu Sim. também, eu também. Eu também quem? Gilza, A Dilza. Ô, Dilza, eu lembrei do negócio aqui agora. se for o mesmo que eu pensei também, Diz aí. a janta. Ô, Jesus. Eu tenho que ir nesse Porangatu. Esse coronavírus tem que acabar logo. Irmãos do céu, fui um dia jantar na casa dela, ela quase me matou de tanto comer. Mas pensa na comida, só Deus, né? Na causa. Então vamos lá. Então, irmãos, nós precisamos exercitar a nossa fé. Nós precisamos estar constantemente exercitando a nossa fé. Então, quando eu pastoreei essas pessoas, eu acredito que elas irão se recordar disso. Eu não sei a Carla, porque quando ela chegou, já tinha um tempinho que eu estava na congregação, embora eu tenha ficado lá só 10 meses. Não é porque eu sou muito ruim, não, tá, irmãos? É porque eu fui transferido para uma outra congregação, para uma situação que tinha acontecido e precisou de mim nessa outra congregação lá. Eu sempre digo que, se você ficou descontente comigo no culto, naquele culto você me procura. Porque senão você vai levar uma coisa pequenininha para casa, que ela só vai crescendo, e de repente você vai criando repulsa pelo seu pastor, pela esposa do seu pastor, pelos filhos do seu pastor. De repente você está com a sua fé fraca por causa de uma situação pequenininha, um mal entendido, que talvez não tinha nada a ver. Quando você conversar com o seu pastor, você vai perceber, rapaz, não tinha nada a ver do que eu estava pensando, né? Então, se você ficou descontente com o seu pastor naquele dia, procure ele naquele dia e resolva o problema, para que você não fique definhando o seu espírito, definhando a sua fé, criando mágoa, criando amargura no seu coração. Amém? Nós deixamos pôr o sol sobre a vossa ira, né, pastor? Oi? Não deixar o sol se pôr. Isso. E a gente ficar com a ira, né? Porque é um risco. Excelente observação. Excelente observação. Tá? Isso serve para os casais também. Não vai dormir zangado um com o outro, não. Procura resolver antes, né? Mas se não der para resolver naquele dia de tudo, ver se vai ficar, talvez vai ficar pior, né? Resolve na hora que amanhecer o dia, depois do café. Vamos lá para o próximo. Então, assim como o nosso corpo precisa de exercício, o nosso espírito também precisa ser exercitado constantemente, diariamente, através da leitura da palavra de Deus. Ter alegria, crente carrancudo, crente de cara fechada, crente que você cumprimenta ele com a paz do Senhor, ele diz para o senhor. Vocês já viram isso? A pessoa responde para o senhor. A paz do eu tenho um pastor em Porangatu que já foi meu pastor quando eu era criança. A gente cumprimenta ele, pastor Wilson Francisco. A gente cumprimenta ele, eu não sei se algum dos irmãos já teve essa experiência aqui no grupo. Eu chego nele, paz do Senhor, meu pastor, e ele, paz do Senhor Jesus Cristo, meu irmão, ou a paz do Senhor Jesus, meu irmão. A gente vê que a pessoa tem prazer em dar a paz do Senhor, né? Então a gente tem que ter esse prazer. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas tem crente que vira a cara para não te cumprimentar com a paz do Senhor quando está na rua. Na igreja canta, na igreja prega, na igreja toca, mas quando está na rua não quer cumprimentar com ninguém com a paz do Senhor, porque está com vergonha das pessoas nas proximidades, próximo ali. Ai, vai saber que eu sou crente, então, dando paz do Senhor no meio da rua, que coisa ridícula, tal. Você sabia que isso é negar a Cristo? Alguém aqui sabia disso?
Sabia. Não sabia? Quando a gente está na rua, que a gente é evangélico, que a gente vê um outro irmão, a gente vira a cara para não Isso já cumprimentar, para aconteceu ninguém ver, comigo. Um né? irmão simplesmente não me respondeu, simplesmente eu não falei mais nada. Eu falei, se quiser me dar a paz do Senhor, me dá, mas depois da próxima vez isso não vai acontecer, porque as pessoas têm que ser o que ela é. Uhum. E Outra aí, coisa, teve uma irmãos. vez que ele estava passando aqui. Pode falar. Pastor, Eu não Deixa só a irmã concluir aqui. falar também. Ele me deu a paz do Senhor, eu fiquei calada, que eu estava ouvindo música. Uhum. Aí ele chegou pra minha antiga pastora e falou pra ela. Eu falei, eu não percebi que era ele. Mas também eu só mostrei pra ele, tanto que é ruim a gente cumprimentar pra pessoa não poder responder. Uhum. Nesse caso aí, a irmã tratou o mal com o mal, né? Mas a irmã não percebeu, né? Que a irmã falou? Eu não tinha percebido. Ah, tá. Porque assim, se for de propósito, não é legal. Né? Que, por exemplo, eu cumprimento a pessoa, ela não me responde, aí um outro dia ela me cumprimenta, eu respondo. E isso constrange ela. Né? Isso vai constranger ela. Qual que é a outra irmã que queria fazer a participação aí? Sou eu, a irmã Tatiana. Sim, irmã Tatiana, pode falar. Então, quando eu aceitei Jesus, né, que eu era nova convertida ainda, eu tinha vergonha de falar na igreja, vergonha de dar a paz do Senhor. Eu achava que eu não era digna, sabe, de dar a paz do Senhor, porque eu vim do mundo, né? Eu me achava assim, que eles eram santos demais e que eu era impura demais. Aí eu tinha vergonha de dar a paz do Senhor para eles e eles negar, né? Aí conforme eles foram me amando, me aceitando, me ensinando, aí eu fui vendo que aquilo era coisa da minha cabeça. Mas os novos convertem muita dúvida, muito medo, né? E às vezes a pessoa não dá a paz do Senhor porque tem medo. Medo do que a pessoa vai falar. Eu pensava assim, que a pessoa ia falar para mim assim, nossa, mas você agora aceitou Jesus, vai me dar a paz do Senhor? Não é assim. Aí eu pensava, eu tenho que batizar primeiro. Mas Deus foi me guiando, né? E os irmãos, claro, eu fui para uma igreja que era o pastor Leonardo, e as irmãs me ensinou. Eu fui muito amada, fui bem pastoreada e deu certo. Amém, glória a Deus. Aí hoje eu tenho esse cuidado com os novos convertidos. Quando a pessoa entra na igreja, eu vejo que ela está meio assim, sabe? De recanto, tá com medo. Aí eu me aproximo e fico Faz bem. auxiliando essa pessoa, né? Isso, a tua experiência serviu para o teu ministério hoje. Olha só que legal. Né? É isso que a gente deve fazer, pegar as nossas experiências e colocarmos em prática no nosso ministério. Né? Outra coisa, irmãos, para a gente encerrar esse assunto aqui, eu não sei se já aconteceu com você, de às vezes você vê uma pessoa na rua e você chegar em casa e dizer assim, uai, fulano me viu na rua e não me cumprimentou. Já aconteceu com alguém? E por que você não cumprimentou? É aí que eu queria chegar. Eu só não cumprimento se não estiver olhando para o meu lado. Isso, porque o que acontece? A maioria das vezes que a gente vê as pessoas, fulano me viu e não me cumprimentou. Cara, tu viu, então por que tu não cumprimentou? Por que você não deu a iniciativa? Se tu viu também, né? A irmã Mariazinha tá passando lá do outro lado. Oi, irmã Maria, paz do Senhor, tudo bem, né? Aí ela vai te ver, dependendo do grito que tu der, né? Uma das maneiras boas é fazer, ei, irmão, passeio, né? Então, se a irmã tiver vergonha de dar paz do Senhor, hein? Aí vai ficar ruim. Vamos lá, então. Ter alegria, Salmo 16. Quem não estava na nossa aula passada, quem aí não estava na nossa aula passada, diga eu. Eu. Só um? Eu. 2, 3. E essa parte aqui a irmã Márcia não viu, né? Então vamos lá. Eu não. Então tá, tem mais gente aí. Então vamos lá. Salmo, por que não está escrito Salmos aqui, irmãos? Alguém sabe dizer? Tá só Salmo? É porque é um salmo só. Isso, porque é um salmo só, tá? É só o Salmo 16. Se tivesse aqui Salmo 16 e tivesse uma vírgula aqui,
aonde está o ponto final seria Salmo 16 e Salmo 11. Então, seria Salmos 11 e 16, 11 e 16 ou 16 e 11. Muito cuidado com esse negócio de vírgula também, tá? Muito cuidado com relação a isso aí. Então, no Salmo 16, versículo 11, a gente não pronuncia capítulo, porque a gente já está falando antes, que é o Salmo 16, tá? O Salmo 16, que está no livro de Salmos. Então tá, Salmo 16, versículo 11 vai dizer assim: far-me-ás ver a vereda da vida, faz-me-ás ver o caminho que leva para a vida, né? Na tua presença há abundância de alegrias. Olha o que o salmista está dizendo. Na tua presença há abundância de alegrias. Na tua presença a alegria transborda. Na tua presença eu estou vendo guerra acontecendo de um lado, peste do outro, mas eu estou vendo a minha casa não está sendo atingida, seta voa de dia, de noite e por aí vai, e a gente não é atingido, né? Aí a gente vê o quê? A gente vai se alegrando de ver o zelo de Deus na nossa vida. Pastor, mas eu perdi um parente. Peraí, como é que estava a vida desse parente? Pastor, meu parente que morreu era de oração, pastor. O meu parente que morreu era fiel na igreja, era fiel no ministério. Meu irmão, então você está triste pela partida do seu ente querido, mas ao mesmo tempo você deve se alegrar, porque aquele parente seu que foi, ele foi na presença de Deus, e Deus se alegra, né, com a morte do justo, né? Então, se ele foi na presença de Deus, meu Deus, ele foi. A gente não conseguiu, a medicina não conseguiu, mas de uma coisa eu tenho certeza: a alma dele foi salva, ele está salvo, ele está na sua presença, né? Então, a gente procurar buscar alegria nisso aí. Pastor, você está doido buscar alegria no meu tio, na minha mãe, no meu pai, no meu irmão que se foi. Se ele foi na presença de Deus, meus irmãos, é triste a partida, mas ela é certa, né? O único caminho que a gente tem certeza na nossa vida é que um dia ela vai chegar para todos nós. Então, nós temos essa certeza que nós procuremos aí terminar os nossos dias na presença de Deus, né? Então, olha só, ter alegria, far-me-ás ver a vereda da vida, far-me-ás ver o caminho que leva para a vida eterna. Na tua presença há abundância de alegria, e a tua mão direita há delícias perpetuamente. Na tua presença eu me delicio diariamente. Diariamente na tua presença, quando eu abro a minha Bíblia no livro de Salmos, que eu já expliquei isso aqui para vocês. Para quem quer começar a ler a Bíblia aí, lê primeiramente no Antigo Testamento, o livro de Salmos e Provérbios. Se você não estava na aula anterior, anote isso, você que tem dificuldade de fazer leituras bíblicas, tá? Comece lendo a Bíblia em Salmos e Provérbios no Antigo Testamento, no Novo Testamento, Romanos e Efésios, tá? Antigo Testamento, Salmos e Provérbios, Novo Testamento, Romanos e Efésios. Salmos e Provérbios, Romanos e Efésios. Você pode até ler nessa sequência que eu acabei de falar, tá? Tá aqui, ó, a minha mão, né? Você lê nessa sequência, né? Salmos, Provérbios, Romanos e Efésios. Se você quiser ler nessa sequência aí. Ter discernimento entre o bem e o mal. Irmãos, tem hora que eu vejo umas coisas que eu fico assim, sabe? Eu vejo irmãos compartilhando coisas na internet que eu fico assim, não, meu Deus do céu, não é possível. Não tem Bíblia em casa, não. Vocês se lembram que teve um acontecimento que as pessoas falaram que ia ficar escuro por 3 dias? Vocês se lembram disso? Sim. Teve gente que estava com a conta da Celg atrasada, na época Celg, correu lá e pagou o talão tudo, foi no supermercado, comprou vela, porque falou que ia ficar, eu lembro até a data, acho que era dia 16, um mês eu não lembro, que ia ficar 3 dias um completo escuro. E um monte de crente com medo, irmãos. Se tivesse lido a Bíblia, ia entender que existe uma promessa, que isso nunca vai acontecer. Vocês sabiam que tem essa promessa? Não. Não? Vamos abrir a nossa Bíblia, então? Em Gênesis. Livro do Gênesis. Deixa eu só ver aqui a referência para passar para vocês. Gênesis 8, versículo 22. Aí, se o irmãozinho que ouviu isso, a irmã, ou o irmãozão, né?
Porque isso geralmente tem uns santões aí que... Pensa num pastor que tem medo de super crente, é eu, irmãos. Eu tenho medo de gente super crente, viu? Que aquela pessoa que em qualquer momento Deus vem e leva ele para o céu, no redemoinho. Está escrito assim, ó. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Está aí uma promessa que Deus fez para Noé, né? Deus fez aí essa promessa para Noé. Então, ter discernimento entre o bem e o mal. Vamos ver essa referência? Alguém já está com ela aberta aí para ler? Qual que é? Salmo 119, 101 e 102. Eu não tinha anotado, vou anotar. Se algum dia vocês forem ler o Salmo 119, antes de eu ter ensinado a ler ele, aí você me chama que eu te ensino a ler, tá? 101 e 102? Isso. Quem achou pode ler. Salmo 119, verso 101. Desviei os meus pés do caminho mau, para guardar a tua palavra. Só aí, irmã, só um minutinho. Olha só o que o salmista diz aqui. Desviei os meus pés do caminho mau, para observar a tua palavra. E a gente pode pegar esse versículo aqui e dizer, por observar a sua palavra, eu me desviei dos caminhos maus. É isso que eu quero ensinar para vocês. Vocês fazerem esses trocados aí, né? Inverter o versículo, para vocês entenderem melhor aí o que está dizendo. Olha só, o salmista está dizendo, desviei os meus pés dos caminhos, de todo o caminho mau, para observar a tua palavra. Para observar a tua palavra, eu me desviei dos caminhos maus. Olha só que interessante aí. Lê o 102, irmão. Não me apartei dos teus juízos, pois tu me ensinastes. E aonde é que a gente aprende os juízos de Deus? Na palavra. Na palavra de Bíblia. Deus. Pensa na quantidade de crente que não quer saber de escola bíblica dominical e culto de ensino. É forte. Agora eu vou... Eita, Jesus. Tem alguém que não é crente aqui? Alguém que não é evangélico no nosso grupo? É evangélico, porque crente todo mundo é, né? Todos são evangélicos? Graças Amém. a Deus, parece. Então tá lá. Então agora eu vou bater em nós agora. É por isso que eu perguntei. Da glória. Aqui a maioria dos que estão fazendo o curso tem pretensão ministerial, não tem? Tem chamado? Amém. Amém. Certo. Você sabe por que que muita gente não gosta de culto de ensino e não gosta de escola bíblica dominical? Alguém arrisca? Preguiça? É peia, é só Bíblia. Porque muitos professores estão despreparados para ministrar aula. Ah, isso é. Aí o aluno vai, ele está empolgado no começo do ano para começar, a primeira aula que ele pega, o professor é ruim. Aí ele vai na segunda aula, ele vai... Aí, tá vendo? Eu tô falando porque, gente, eu já presenciei, entendeu? Já teve aula que eu fiquei assim, meu Deus do céu, acaba logo, pelo amor de Deus, passa, termina, né? Uma hora, Graças a Deus, a irmãos. nossa está espetacular. Glória a Deus. Eu posso falar algo aqui, pastor, rapidinho? Sim, deixa eu só concluir aqui rapidinho. E muitos também não gostam de participar de culto de ensino, porque tem obreiro que recebe a oportunidade, o pastor dá a oportunidade, o que ele faz? Ele pega um esboço pronto, não é errado fazer isso. Aprenda isso aqui no nosso curso. Não é errado você pegar esboço pronto. Inclusive, vou preparar um monte de esboço para vocês. Tá? Não é errado usar esboço. O problema é querer pegar a pregação completa de outro pregador e levar ela para o púlpito ali e não dar conta, não ter o discernimento, porque aquela palavra não nasceu no coração dele. Isso, como o Nicolas falou aqui, Ctrl-C, Ctrl-V. Aí chega na hora do culto de ensino, meu Deus do céu, e aí como aquela palavra não nasceu no coração dele, ele vai encher linguiça 1 hora. Meu Deus, imagina participar de um culto de ensino que você não aprende nada. É difícil. Quem é a irmã que queria fazer uma participação? De certa forma, nós enfrentamos isso. Sim, infelizmente. Né? É porque tem muitos que estão querendo ensinar, mas não estão querendo sentar para aprender, infelizmente.
Irmãos, Verdade. vocês estão dispostos para a gente Hein, pastor? continuar a aula? Amém. Ok. Sim, Então sim. tá. Claro. Então eu vou interromper aqui e vocês entram pelo mesmo link novamente, tá bom? Ah. Amém.